um auxílio especial que Nossa Senhora pode nos dar na hora da morte, algo que nós podemos obter agora, preparando para essa hora suprema, e que relação isso tem com a Quaresma de São Miguel. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, esse é o nosso assunto de hoje no canal dos Santos Anjos. A Santa Igreja Católica Apostólica Romana celebra no dia 15 de agosto a Assunção de Nossa Senhora. Em São João del Rei, por exemplo, existe uma procissão belíssima no dia 15 de agosto. Mas o que precedeu a Assunção de Nossa Senhora e o que relação isso pode ter com a nossa preparação para a hora da morte e graças especiais que nós podemos obter desta meditação e que relação isso tem com a Quaresma de São Miguel. Eu apenas dou aqui 2 avisos. Primeiro, que você pode colocar o seu nome, suas intenções para a missa desta sexta-feira. Né? É isso mesmo. É possível colocar suas intenções para a missa desta sexta-feira. Esta Santa Missa é rezada na intenção daqueles que colocam e, em especial, todos aqueles que se engajam neste apostolado dos Santos Anjos, porque é só conhecendo, amando o mundo angélico, sabendo como atrair a ação dos anjos, que nós podemos afugentar a influência crescente do demônio em nossos dias. Nós precisamos fazer a nossa parte. E todos aqueles que fazem esse esforço para que esse apostolado cresça, se engajam nos vídeos, nas atividades de apostolado, sobretudo os membros do grupo Apóstolo dos Santos Anjos, e nós temos toda a gratidão, né, para esses que tornam esse trabalho possível, especialmente a nossos voluntários. Fica aqui nosso agradecimento e aos sacerdotes que garantem essa missa toda sexta-feira. E a segunda notícia é que você pode pedir o seu adesivo de São Miguel, proteger nossas famílias, pelo telefone que está na tela. Você pode ligar de 6 da tarde até as 10 da noite, de segunda a sexta-feira. E por falar em São Miguel, nós começamos a Quaresma de São Miguel tradicionalmente no dia 15 de agosto, o mesmo dia da Assunção de Nossa Senhora. Eu vou deixar no final deste vídeo, né, o link. Você vai ver, no final do vídeo vai ter dois vídeos sugeridos, um com as orações da Quaresma de São Miguel, para aqueles que não conhecem ou que querem acompanhar através deste vídeo, e também um vídeo explicando, né, um pouco o que é a Quaresma de São Miguel. Agora, a Assunção de Nossa Senhora é uma festa especialíssima, né? Especialíssima, porque Nossa Senhora, por que a gente diz Assunção? Qual a diferença de ascensão e de assunção? A Santa Igreja usa essa expressão para diferenciar, porque ascensão foi Nosso Senhor Jesus Cristo, que depois de ter ressuscitado, né, depois de ter confortado os apóstolos, instituído o sacramento da confissão e tudo que nós conhecemos, depois da ressurreição, Nosso Senhor subiu ao céu pela própria força. Ele anulou a lei da gravidade e subiu por sua própria força, por seu próprio poder, subiu aos céus, de corpo e alma. E o que aconteceu com Nossa Senhora? Nossa Senhora também não tinha o pecado original, ela não precisaria morrer, mas ela escolheu passar pela morte para melhor imitar seu divino Filho. Se tem uma pessoa que podia escolher não ter morrido, era Nossa Senhora, porque ela não tinha o pecado original. Né? Ela, única criatura que não tinha o pecado original. Né? Adão e Eva, antes do pecado original, não morreriam, mas eles tiveram o pecado original. E a única criatura que desde o primeiro instante de seu ser, desde a sua concepção, foi isenta de qualquer mancha do pecado original, era Nossa Senhora. E evidentemente Nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele era homem e Deus verdadeiro. Enquanto mera criatura, Nossa Senhora é a única que pura e simplesmente poderia ter escolhido não morrer, mas ela quis passar pelos sofrimentos da morte para melhor imitar o seu divino Filho. Mas ela também ressuscitou logo depois. É porque a Santa Igreja chama a dormição de Nossa Senhora. Foi uma morte, né, de tal maneira suave, no sentido assim, nas aparências, né, mas com um sofrimento terrível da morte. A morte é uma dilaceração, é a separação da alma e do corpo. Se para nós, se pegar um alicate e separar a unha do dedo já causa, né, um trauma, só de pensar nisso, imagine o que é
dilacerar o ser humano, tirar a alma, aquilo que dá vida ao corpo, tirar. Isso é uma dor tremenda. Ora, Nossa Senhora, ela, com a sua morte, apesar de ter sido suave, sem estertores, mas com a morte dela, o sofrimento intrínseco da morte, ela acrescentou ao tesouro da igreja de uma maneira inimaginável. Os méritos dela, o que a igreja, a Santa Igreja ganhou por esse sofrimento de Nossa Senhora foi uma coisa enorme. Agora, a glória que foi a ressurreição dela, porque ela morreu, né, e instantes depois, enfim, a gente não sabe ao certo quanto tempo, mas pouco tempo depois, né, certamente nem sequer um dia, ou, enfim, em todo caso, muito pouco tempo, ela ressuscitou. Eu estive no lugar, tive esse privilégio muitos anos atrás, estive no lugar onde Nossa Senhora estava ali reunida com os apóstolos, ela deitada no leito, tem inclusive as imagens representando ali um lugar na Terra Santa, em que ela teve o que a igreja chama dormição, e em São João del Rei se celebra isso, inclusive, no dia 14 de agosto, tem a procissão da dormição de Nossa Senhora, e no dia 15 da Assunção. Ou seja, ela ressuscitou e foi de corpo e alma levada ao céu. E aqui a diferença com a ascensão. Nossa Senhora, ela foi levada. Nosso Senhor, ele subiu por sua própria força. Nossa Senhora foi levada pelos anjos. E por isso se usa a palavra ascensão. Ela foi, por assim dizer, puxada. Ela foi levada pelos anjos. E por isso que nós também dizemos Nossa Senhora da Glória. Porque depois de passar pela morte, ela ressuscitou, foi ressuscitada pelo seu divino Filho e subiu de corpo e alma ao céu. Isso é uma verdade de fé, né? Proclamada, inclusive, como dogma pelo Papa Pio XII. Então, Nossa Senhora subiu de corpo e alma ao céu. E ela foi elevada à glória celeste, de corpo e alma. São, né, os corpos que estão no céu, corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, corpo de Nossa Senhora, já estão no céu. Ah, mas o céu é um lugar? Sim, o céu é um lugar. Ah, mas o céu tem coisas materiais? Sim, o chamado céu empíreo. Né? O céu é um lugar e tem coisas materiais, mas em estado de glória, que já não se corrompem como a matéria aqui ainda na Terra e no universo que nós podemos ver aqui. Mas quando nós formos ao céu, né, haverá sim matérias, haverá o corpo glorioso de Nosso Senhor, o corpo glorioso de Nossa Senhora, e quando no final do mundo nossos corpos ressuscitarem, vão se unir à nossa alma e nosso corpo também gozará de um céu também material, sobretudo espiritual, mas também material. E nós teremos também alegrias materiais. Pois bem, então Nossa Senhora subiu ao céu. Mas o que isso tem a ver com a nossa morte? E aqui eu tenho uma palestra do professor Plínio Corrêa de Oliveira, do ano de 1975, em que ele diz uma coisa que eu nunca tinha pensado, eu achei uma coisa muito bonita. Ele diz o seguinte: o tesouro da igreja, como eu já disse, foi enriquecida pelos méritos enormes desse sofrimento de Nossa Senhora. Morte que também, pelo vocabulário muito adequado e antigo da igreja, se chama a dormição de Nossa Senhora. Em latim, dormitio, o sono de Nossa Senhora, que foi uma efetiva e autêntica morte, mas uma morte seguida logo depois da ressurreição. Bom, mas para Nossa Senhora o tormento da morte foi um tormento mesmo. Ele diz o seguinte: não pensem que por ser uma dormição essa morte não era terrível, porque a morte é a separação da alma do corpo, como eu expliquei. Para Nossa Senhora também foi terrível. Ela sofreu o mais alto tormento, provavelmente, que uma alma possa sofrer. Quem vê uma pessoa expirar, ou seja, lançar seu último suspiro, não tem necessariamente essa impressão, porque há pessoas que expiram tão mansamente, tão tranquilamente, que se tem a impressão que não sofreram. Mas isso não é real. Tudo leva a crer que a pessoa sofre enormemente, embora naturalmente não volte para contar o que sofreu, salvo em casos muito excepcionais, né, em que houve ressurreição e a pessoa contou o tormento da morte. Nossa Senhora passou por esse imenso tormento. E é claro que, sendo um tormento expiatório, quanto maior o tormento, maior a força expiatória. E, portanto, Nossa Senhora enriqueceu enormemente a igreja por meio de sua morte. Daí se deduz uma coisa que eu recomendo muito
nos dias de aflição que o mundo inteiro, ao que o mundo inteiro vai se aproximando, sobretudo para os dias do castigo anunciado por Nossa Senhora em Fátima, é o seguinte: unirem os sofrimentos de sua morte, ou seja, da nossa morte, aos sofrimentos da morte de Nossa Senhora. Ou seja, nós desde já meditarmos sobre isso e pedir: minha mãe, os tormentos da minha morte, eu me uno. Eu peço que vós me unais, ou seja, eu quero me unir a vós, os tormentos da minha morte, aos tormentos da vossa morte. Como vós quisestes também morrer, passar por esse tormento, eu uno os méritos desse sofrimento meu aos vossos. Porque aí a gente multiplica e a gente faz uma morte unida à morte de Nossa Senhora, para que os méritos da morte dela sejam aplicados também a mim. Quer dizer, quando estiverem para morrer ou tiverem a impressão que estão para morrer, peçam a Nossa Senhora que una os méritos do sofrimento, da morte dos senhores e das senhoras, aos méritos dos sofrimentos da morte dela, Nossa Senhora. Para, por meio da união com a morte incalculavelmente preciosa dela, os senhores se unam melhor à morte infinitamente preciosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim a gente se une a isso. A gente pode imaginar a quantidade de anjos que olhavam a Nossa Senhora no momento de sua morte, de sua dormição, como a igreja chama. E a glória que eles viram da ressurreição dela. E com que alegria eles a levaram até o céu, para que ela de corpo e alma, né, no céu e do céu, pudesse nos ajudar ainda mais do que quando ela estava na terra. Agora, que relação isso tem com a Quaresma de São Miguel, que começa no dia da Assunção de Nossa Senhora? É que, assim como Nossa Senhora subiu de corpo e alma para o céu, a Quaresma de São Miguel é um período que deve nos ajudar a nós elevarmos a nosso corpo e a nossa alma para as coisas celestes. Nos desprendermos de nossos defeitos, dos nossos apegos, dos nossos pecados, evidentemente, para meditarmos mais, nos unirmos mais às coisas que dizem respeito à nossa vida eterna, às verdades eternas. Isso, quando a gente fala isso, normalmente tem gente, sobretudo jovens, que ficam pensando: bom, então eu vou ter que ficar meditando, né, ficar assim em zen, como se fosse uma coisa budista, durante várias horas, sem pensar em nada, só pensando em anjos. Não é isso. Quando nós nos livramos dos vícios, dos apegos, a nossa alma, que é muito mais importante, muito mais alta e tem muito mais características assim enfim, a inteligência e a vontade residem na alma e não no corpo. A inteligência propriamente é um atributo da alma. Quando nós renunciamos a certos apegos, nós começamos a enxergar as coisas espirituais e tomar o gosto por elas. Quando a gente está cheio de apego, de coisas, enfim, vícios do corpo, por exemplo, que nos prendem à coisa da matéria, a gente não percebe e não tem a alegria verdadeira que a gente tem quando, desapegado das coisas da terra, dos nossos vícios, dos nossos pecados, dos nossos maus hábitos, aí nós começamos a ver e sentir a alegria que só as coisas espirituais podem nos dar inteiramente. Então, pela Quaresma, por pequenos sacrifícios, pelas orações, isso nos ajuda a nos desprendermos. Assim como Nossa Senhora subiu de corpo e alma para o céu, nós podemos nos elevar a essas coisas e nos prepararmos, né, e aumentarmos o nosso mérito e a nossa glória para depois da nossa morte, para a vida eterna. E isso, os santos anjos, assim como eles levaram Nossa Senhora de corpo e alma para o céu, nós pedimos a São Miguel e a todos os anjos que nos levem de corpo e de alma a considerar mais as coisas que não passam, ao invés de ficarmos apegados igual o sapo está apegado à terra, igual um réptil, ao invés de ficar igual um réptil apegado à terra, igual uma serpente só se arrastando pela terra, nós então nos prepararmos para essa maravilha que é o céu, e que nós só podemos entender com os olhos da fé, e os olhos da fé só vão ter clareza para ver se nós nos desprendermos dos nossos maus hábitos, nosso apego às vaidades e enfim, aos vícios desta terra. Então,
Então é por isso que a Quaresma de São Miguel pode ter, né, se nós fizermos bem, essa característica de nos elevar mais às coisas do céu. Que Nossa Senhora, na festa da Assunção e pela festa da Assunção, nos dê essa graça de nos unirmos aos anjos para que eles nos levem, sobretudo nesse período da Quaresma de São Miguel, a nos unirmos mais a eles e a ela, Rainha dos Anjos, para assim nos unirmos melhor, evidentemente, a nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso fim principal, o nosso fim último. Né? Fica aqui essa reflexão. Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. São Miguel, ajudai-nos. Eu vou deixar aqui, então, o link aqui do lado, aliás, aqui desse lado, os 2 vídeos que tem a explicação e as orações para a Quaresma de São Miguel. Até amanhã, se Deus quiser.